Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui a nossa tradicional análise da coletiva de Odair Hellmann, treinador do Santos, após a partida contra o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro. O Santos empatou em 0-0 na Vila Belmiro, um resultado que talvez tenha sido ruim, principalmente pelo Santos vindo de uma derrota fora de casa, e que mais uma vez demonstrou aí a ineficiência do Santos no ataque, algo que a gente viu contra o Audax Italiano, viu contra o Grêmio, mesmo contra o Blooming não mostrou isso, ainda que tenha ganhado. Então hoje falaremos sobre o que novamente veio a dizer Odair Hellmann sobre essa falta de capacidade do Santos de marcar gols, e são aí muitos jogos, e também a exaltação, digamos assim, do sistema defensivo do Santos, algo que ele chamou a atenção. E se você parar para pensar, tem lá o seu sentido, já que o Santos nos últimos jogos tomou poucos gols, né? Desde aquela derrota para o Ituano, e foram aí Iguatu, Blooming, Botafogo de Ribeirão Preto, Grêmio, Atlético Mineiro e Audax Italiano. Em 6 jogos, o Santos tomou um gol. É uma boa média, mas, por outro lado, o número de gols marcados não é lá muito satisfatório. Nos últimos 4 jogos, o Santos marcou 2 gols com o Botafogo, mas nos últimos 3 jogos, o Santos não marcou o gol, e isso é preocupante. Então, falaremos sobre isso, veremos como foi a entrevista coletiva de Odair Hellmann. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe, estamos chegando a 1.100, ajude a gente a chegar neste número, e vamos ver quais foram as perguntas feitas para Odair Hellmann. E a primeira pergunta foi uma pergunta muito interessante, né? O que está acontecendo que faz você acreditar que vai melhorar? A pessoa perguntou assim, quais indícios que te faz acreditar que vai melhorar? E ele falou todos, assim, na cara dura, todos. Ele falou que que acha que tem evolução, principalmente na parte defensiva. Eu tendo a concordar. Vamos falar mais disso daqui a pouco. E não só isso, mas também na parte de competição, intensidade, compactação, organização do time. E aí, ele de novo bateu na tecla de temos que corrigir e melhorar a parte final, a questão da finalização, a última tabela, o último passe. E aí, de novo, ele falou que errou muito, sofreu contra-ataques em situações de perigos nossos. Então, bom, não sei se o Santos teve exatamente muitas essas situações de perigo, mas o argumento dele é esse, que o Santos sofreu contra-ataques, ou sofreu lances de perigo quando estava tentando avançar. Ele falou, evoluímos aí, ele enxerga aí essa evolução, competiu com o Grêmio, competiu com o Atlético, que são times experientes na visão dele, e aí ele elogiou os dois times, o Grêmio numa boa fase, e aí o Santos fez um bom jogo contra o Grêmio, mas não teve resultado, e aí o Galo, o Atlético Mineiro, né, que não está pressionado, vem de títulos, então joga com muita confiança, e aí temos jogadores à disposição para fazer mudanças de ritmo e de intensidade. Nas entrelinhas ele fala sempre isso, assim, de que ele sente falta de jogadores para fazer mudanças de ritmo e de intensidade. E eu vou começar aqui já fazendo a nossa o primeiro trecho a ser mostrado aqui, em que ele vai falar exatamente sobre essa questão dos jogadores aí, que ele começa de novo a falar sobre a falta de jogadores, ou que ele gostaria de ter jogadores para fazer as variações táticas, apesar de eu não conseguir ver ele buscando essa variação, e é isso que me preocupa. Mas vamos ouvir o que o Odair Hellmann tem a nos dizer. Se vocês visualizarem, por exemplo, os jogadores que a gente tem de profundidade, de velocidade, de força, eu não tenho nenhuma à disposição. A gente está jogando com meias nas pontas, que traz o jogo para um jogo mais de posse, não é um jogo de profundidade. Hoje, por exemplo, o jogo para mim foi um jogo de transições. Tanto ofensiva quanto defensiva, não foi um jogo de posse, porque na posse o Atlético no final do segundo tempo, que ficou um pouco mais com a bola, não conseguiu construir nada em relação a isso. Só que as transições, até pela característica dos jogadores, elas têm mais dificuldade. Então eu acredito, nós evoluímos em vários aspectos e precisamos evoluir em outros aspectos, como esse especificamente que eu te disse da parte final, da parte ofensiva, para que a gente termine melhor a jogada.
Então, aqui uma pequena falha. Vamos ver se a minha Para internet que a vai gente voltar. efetive as nossas jogadas e aí, com certeza, a gente vai dar o salto, vai ficar ainda mais forte. Boa noite, Odair. Então, aqui de novo, e aí, ó, a minha crítica com relação a ele traz a questão do tipo, não tenho jogadores de tal característica. Antes a falta era de jogadores de velocidade e drible. Foi um dos jogos. Aí, bom, tem o Ângelo, tem o Soteldo, e aí ele fala, não, porque eu tenho jogadores de posse de bola, que são o Lucas Lima, o Daniel Ruiz, possivelmente o Miguelito também. E o que ele dá a entender é tipo assim, o meu jogador que eu precisava era o Mendonça, era o Lucas Barbosa, era o Lucas Braga, enfim. Parece que ao invés dele montar o time com os jogadores que ele tem, ele monta o time para ele sentir falta dos jogadores que ele não tem. Essa é a impressão que me dá e é isso que me preocupa um pouco. Acho que ele poderia trabalhar um pouco melhor nesse sentido. Mas, enfim, acho que é um pouco muleta, mas de fato, assim, ele acabou perdendo alguns jogadores que têm essas características, né? Lucas Barbosa, Lucas Braga, Mendonça, enfim. Só acho que, já que ele tem aqueles jogadores, tinha que fazer o time se movimentar em função dos jogadores que tem, que é o que eu acho que os bons treinadores conseguem fazer. A segunda pergunta foi sobre a frequência de jogos, a alta frequência de jogos e uma possível perda de rendimento. E aí a pergunta foi nesse sentido, se ele achava que o time estava perdendo uma melhor condição física e se cogitava a ideia de poupar jogadores. E aí perguntaram especificamente do caso do Lucas Lima, que tem jogado até de uma forma intensa, vamos ser aqui muito sinceros. O Lucas Lima tem jogado de uma forma que eu não esperava que ele jogasse, vou fazer aqui uma meia-culpa, mais ou menos. E vem jogando muito tempo, uma boa parte do jogo. Ele falou que o Lucas Lima é um caso específico, o Dodge também talvez seja um caso específico, porque tem condições físicas muito específicas. E aí ele falou que vai visualizando essas situações e poupar só no sentido de avaliar os jogadores, de observar se os jogadores precisam ou não. E aí ele fez o chorar as pitangas tradicional dele, que é a falta de tempo para treinar. Me incomoda um pouco quando ele puxa isso, porque sim, o calendário brasileiro é apertado, mas todos os times têm esse problema e ele teve muito tempo para treinar, tanto antes de começar a temporada quanto depois da eliminação do Santos. Então eu não engulo direito, mas ele falou assim que sexta e sábado não tinha tido uma recuperação total, ou seja, o Santos jogou em casa na quinta e sexta e sábado não treinaram direito. E aí sábado ele não conseguiu nem treinar muito bem, mas treinou um time que acabou não jogando por causa da situação do Mendonça. Para quem não sabe, o Mendonça aparentemente treinou sábado como titular, e aí depois ele informou que tinha tido contato com um parente que usou uma substância que cairia no doping e que é uso tópico. E aí ele falou depois do treinamento, cara, é um papo meio ruim, assim. Mas aí depois do treinamento, antes do jogo, ele falou isso para a diretoria consultou a CBF, e a CBF falou, não, na dúvida, não jogue. E aí ele não jogou. Aí ele falou de novo da questão da repetição, né? Tipo, consegui repetir uma vez a equipe só, do Botafogo de Ribeirão Preto pro Grêmio, e aí não conseguiu mais, e antes acho que também não tinha conseguido, de fato, é uma coisa difícil. E aí ele tá superando as dificuldades, segundo ele mesmo, né? Evoluiu no aspecto de organização, parte defensiva, precisa evoluir na parte ofensiva. Eu acho que é exatamente isso. Assim, o Santos não dá muito para negar que o Santos não tenha melhorado na parte defensiva. Ainda falha, mas eu acho que tem sim uma evolução defensiva. Só que o ofensivo tá muito ruim. O ofensivo tá terrível. Então ele falou assim: essa dificuldade de 3 em 3 dias, de novo, para mim, não é exatamente desculpa, porque ele teve mais tempo para treinar, para que a gente consiga esse equilíbrio entre as fases, né? Fase defensiva, fase ofensiva. Aí ele falou: hoje tivemos oportunidades, poucas, mas sempre faltou um melhor passe, uma melhor escolha, uma melhor tomada de decisão. Vamos evoluir neste aspecto e visualizar essa sequência como que vai fazer. Então, Soteldo volta na quarta, Mendonça deve voltar na quarta. Então, são jogadores que têm uma característica importante, né, de mudar as características dos jogadores que estão em campo. E aí,
ver alguns jogadores para ver qual que vai ser a recuperação deles para o próximo jogo. Acho que ele falou, destacando principalmente a questão do... Deixa eu me lembrar quem que era. Do Luan Dias, que eu acho que ele saiu meio machucado e aí já foi constatada uma lesão, enfim. A outra pergunta, eles vão falar sobre isso no final da entrevista. E aí, até acho que foi o Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, a gente falou da questão do Ângelo, que ele teve um lance que ele podia finalizar, aí ele tenta o passe, depois ele parece que desaba. Eu já falo que eu não assisti o jogo, eu estava ouvindo na rádio esse lance, exatamente pelo De Olho no Peixe, então eu tenho a visão, a interpretação exata do narrador do De Olho no Peixe, que eu acho que era o Felipe Camargo mesmo. E aí ele perguntou assim, falta liderança, né? Como lidar com essa situação? E daí ele foi muito enfático nesse sentido, falou, não falta liderança. Ele teve o apoio no momento que precisava, é uma situação que a gente tem que colocar a discussão em conversa com vocês e com o torcedor. Essa questão do Ângelo, né? É um jogador promissor, com talento, que sofre com essa cobrança, com essa pressão. Tem um aspecto de característica evoluir, que é a parte de finalização, ele falou assim. Ele tem, mas vários outros jogadores também têm outros aspectos, mas é um jovem, está em busca dessa evolução, está treinando, está trabalhando. E nesse lance especificamente, ele descreve assim, você acha que ele perdeu um pouco do tempo de passe para o Marcos Leonardo, e era um passe que daí encaixou, e aí ele perdeu um pouco do tempo e teve que cortar, e quando cortou ficou em dúvida, e aí perdeu mais um pouco de tempo, então ele admite assim que teve uma falta de decisão, talvez, do Ângelo. Né? São evoluções que nós temos que buscar, mas é um jogador que a gente precisa dar apoio, dar proteção. Ele fala, inclusive, botar no colo, e ele vai ter isso comigo e com os outros jogadores. Ele falou, claro que ele tem que buscar essa evolução, e ele está fazendo isso e vai crescer. Ele tem 18 anos. Ele falou, e aí ele bate na questão da base, né? Ele fala assim, não, quantas finalizações a menos ele fez na base? Vou até colocar esse trecho aqui, porque eu achei interessante a defesa dele e da maneira como ele diz, assim, nas entrelinhas, subiu-se o Ângelo, porque não foi ele que subiu, né? Então, o Ângelo foi elevado aos profissionais fora da hora e, bom, ele não deixa de culpar o Santos nesse sentido, né? Eu já falei sobre isso. O Ângelo, quantas finalizações a menos o Ângelo fez na base? Quantas situações a menos o Ângelo fez antes de dar o salto da base para o profissional? Quantos jogos a menos o Ângelo fez em sair de 16 anos para o profissional? E aí a gente endeusa, porque sai um menino de 16 anos, a gente bota ele lá num pedestal, mas depois, lá na frente, a gente começa a visualizar as dificuldades, as situações que a gente precisa evoluir. E aí também agora não é o momento de a gente pisar na cabeça dele. É o momento de a gente visualizar a dificuldade que ele está tendo. Eu, como comandante, visualizo a dificuldade que ele está tendo e estou aqui como comandante para dar todo o apoio nele, não só no dia a dia, como nos jogos. Então, essa é a posição do DR Helman com relação ao Ângelo ter subido muito cedo. E, de fato, né, ele teve aquele rolê do Cuca querer colocar ele como o jogador mais novo da história do Santos a jogar no Campeonato Brasileiro, colocou num jogo que o Santos estava perdendo o Fluminense, em pleno Maracanã. Então, a coisa toda com o Ângelo foi realmente precipitada e ele destaca isso, né, que o Ângelo teve menos tempo de base e nisso ele perdeu muitas oportunidades. E, de fato, se você assistir, o Ângelo ele fez 18 anos agora, se não me engano, em janeiro, mas ele está no profissional desde os 16, então ele agora estaria jogando no sub-20, mas ele também perdeu um bom tempo do sub-17, sub-18, sub-17. E aí, contra outros zagueiros em que ele poderia ter ganhado muito mais confiança na questão de finalização. Então, nesse caso especificamente, eu concordo com o Dair Helman, e eu acho que não é, não é nada polêmico, assim. Acho que, de fato, o Santos, o Ângelo perdeu muito de tempo. Acho que isso foi um problema de muitos jogadores do Santos, principalmente pós-Neymar, assim, que tinha aqueles jogadores que você olhava e falava, nossa, esse vai ser craque, não sei o quê, vai ser o novo Neymar. E aí veio o Vitor Andrade, veio o Neilton, veio é, o, aquele Thiago é mais antigo, né? Então teve muitos jogadores que passaram pelo Santos e foram subindo muitas pressas para ser o novo raio, enfim. E nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Tem essa capacidade toda. E não cai num terreno muito fértil. Acho que o Ângelo tem todos esses poréns aí.
Se fosse vendido ou trocado para um time que tem mais amparo, possivelmente ele estaria muito mais evoluído, assim. Talvez até se voltasse para a base, porque o Santos está numa situação de desespero que não dá para ficar abrindo mão do Ângelo, apesar de todas as críticas, mas talvez fosse melhor voltar ele para a base, assim como foi feito com o Ivonê, que voltou bem mais seguro de si, digamos assim, evoluído tecnicamente. E aí o Odair fala, né? Se a gente tiver outras opções de velocidade, de força, poderíamos ter feito movimentos antes. De novo, ele bate na questão da falta de opções de jogadores. Mas isso é um crescimento que o Ângelo vai ter que ter. Aí ele fala, né? Ele cobra hoje, mais ou menos. Porque às vezes na vida e na carreira a gente tem momentos bons, mas tem momentos de cobrança, de dúvida. Precisa fortalecer. E aí ele fala assim, nós precisamos fortalecê-lo e ele precisa se fortalecer com personalidade, seguir em frente, peito aberto, forte. E ele tem a minha confiança e vai evoluir. A outra pergunta é sobre pedindo para que o Odair Helmond listasse pontos positivos e negativos do time no jogo contra o Atlético. Ele fala que de pontos positivos foi um jogo equilibrado, foi uma questão tática, de intensidade, técnico, compactação, transições. Não foi um jogo de posse, de criação, e ele acha que o Santos pecou nas transições. Acho que tem de novo, aquela cutucada, assim, não é uma cutucada, mas aquela indireta do tipo assim, não foi um jogo de posse. Meus jogadores são de posse, não foi um jogo de criação, meus jogadores são de criação. Lucas Lima de criação, Daniel Ruida de criação, Luan Dias de criação, Miguelito de criação. E não é esse o jogo que era para ser feito hoje com esses jogadores, e eu preciso de outros. Mas eu acho, tendo a discordar, mas acho que é isso que ele quis dizer. Acho que na parte final a gente ficou sem jogadores de características para as transições, de novo a questão da falta de velocidade e força, por isso perdeu a força ofensiva, e no primeiro tempo a gente estava bem encaixado, estava marcando bem, pressionando bem, faltou é, ter esse equilíbrio entre a fase defensiva e ofensiva, de novo. Acho que a gente encontrou, assim, se encontrou na parte defensiva, precisamos dar esse passo para nos tornarmos mais fortes na questão ofensiva, né? Terminar melhor a jogada, finalizar melhor, insistir nesse processo para que a gente tenha este equilíbrio. A outra pergunta foi a questão dos resultados, né? Já foi o segundo 0-0 em casa, e aí a pergunta foi na questão de escolha dos atacantes, assim, né? E se existia uma dependência do Lucas Lima e como tirar essa dependência. Aí ele respondeu assim meio por cima, né? Não, nem acho que foi de três atacantes, porque o Daniel Ruiz é meio, então estava jogando aberto. Aí no final do segundo tempo jogamos de três meias, que era o Luan Dias, o Daniel e o Lucas Lima, o Daniel Ruiz e o Lucas Lima. E aí eles têm que dividir essa função, de novo, ele jogando um pouco da responsabilidade para os jogadores. E aí ele fala um pouco sobre essas características que os jogadores têm. E eu vou colocar aqui um pouquinho dele falando sobre esses três jogadores que fizeram a meiuca do Santos. Cadê? Né? Quando você tem característica como o Daniel, como o Lucas, como o Luan, são jogadores que não vão dar profundidade ao jogo, não vão dar velocidade, não vão dar drible um para um. O que eles têm que fazer? É movimento de vir para dentro, para dar amplitude dos laterais, para dar a força dos laterais de amplitude e esses caras construírem, se aproximarem e construir. A gente tem buscado essa dinâmica, né? Tem buscado essa aproximação desses caras, mas pelo contrário, hoje não foram três atacantes, o atacante que tinha é o Ângelo, que era de velocidade, que é mais de velocidade, Marcos Leonardo, e os outros dois são meias. E no segundo tempo, numa substituição, eu acho hoje, até se a gente tivesse a opção de jogadores de velocidade e não meias abertos, nós teríamos criado mais problema no segundo tempo para o Atlético Mineiro, porque o jogo era de transição, e não era esse jogo de posse. Não se caracterizou esse jogo de posse. Quando se caracterizar esse jogo de posse, aí sim, aí nós, independente de ser três atacantes ou meias que estão jogando abertos, eles precisam se aproximar para ter controle dessa posse e fazer a progressão dentro do campo. Então, de novo ele vem com um papo de tipo, se eu tivesse jogadores, ou alguns jogadores que eu poderia ter que fariam essa função de transição, de força, de velocidade, eu acho que ele não está conseguindo montar o time de acordo com os jogadores que ele tem. Então, ele, tipo, sabe, tem jogadores de posse. Luan Dias, Daniel Ruiz e Lucas Lima. E aí ele monta um time, ó, e aí ele põe a culpa no jogo, né? Tipo, o jogo não era um jogo de posse.
Não sei se é exatamente isso. Acho que talvez falte um poder aí de adaptação ao adversário, então, né? Já que o adversário não ia permitir esse jogo de posse, o que fazer para melhorar o time nesse sentido? Enfim, ele é o treinador, vamos ver o que fará na próxima partida. E aí ele termina aqui no segundo tempo, né? A gente tivesse opções de jogadores de velocidade, teríamos criado mais problemas para o adversário. E aí ele poderia fazer um time que respondesse melhor no final da partida. E aí a pergunta foi sobre a questão de críticas dos torcedores. Então o Santos começa aí 2 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O que pode fazer o torcedor acreditar? Eu até vou pegar um trecho dessa entrevista, porque é a parte que diz respeito exatamente a nós, né? O que a gente pode fazer para acreditar? E eu não acho que ele tenha dado uma resposta satisfatória. Então ele fala que o torcedor tem o direito de se manifestar, claro que tem. Nós aqui dentro temos que trabalhar, temos que acreditar, buscar as evoluções que a gente teve, acreditar nas que tivemos e dar outro passo. Então, buscar mais evoluções e acreditar nas que já aconteceram. Então, estamos no processo, no caminho de dar esse passo. Ele tem essa certeza, essa convicção, né, de buscar essa evolução também na parte ofensiva para ficarmos mais fortes e equilibrados. Então, ele está tudo numa questão de promessa aí. A gente evoluiu do Campeonato Paulista em vários fatores. Essa aqui já é uma fala meio complicada, né, porque evoluir do Campeonato Paulista não é muito mérito. Eu acho que não são vários fatores, mas na parte defensiva até acho que sim. E temos que evoluir em outros fatores. Hoje a gente enfrentou uma grande equipe, com muita pressão, jogadores que em um lance podem definir a partida, e o Atlético não conseguiu fazer toda essa criação, todo esse volume. E aí ele fala sobre por que é que ele acredita no time. Na verdade, ele vai falar que ele acredita no time e ponto, acabou. Mas ele vai falar um pouquinho mais sobre essa visão que ele tem da situação do Santos neste momento. Para mim foi equilibrado e a gente acredita, principalmente por esses 2 jogos, de fato, né? Os resultados não são bons, não foram bons em relação à derrota ao Grêmio, mas merecíamos uma situação diferente, porque a gente fez por merecer dentro do campo de jogo. E hoje foi um jogo equilibrado, um empate, com uma equipe que vai tirar pontos de outras equipes fora de casa também. O que cabe a nós é continuar nessa evolução para buscar a vitória dentro de casa contra o América e pontos fora de casa também. E temos essa capacidade. Professor, boa noite. Então, ele crava que tem capacidade para não só buscar a vitória contra o América, como outros pontos fora de casa. Até concordo que o Atlético Mineiro vai tirar pontos de outros times, mas não tira o fato de que o Santos começa muito mal este Campeonato Brasileiro. E aí, a pergunta é sobre o Lucas Pires, se ele vai ter sequência, né? E qual que é o tamanho da falta que a ausência do Felipe Jonathan provoca nesse time. E ele falou, ele fala que ele disse, né, que ele comentou sobre a repetição de times, que o Felipe Jonathan tinha evoluído e aí veio a lesão, lembrando, o Felipe Jonathan rompeu o ligamento cruzado anterior, ou seja, não joga mais essa temporada possivelmente. O Lucas Pires está tendo oportunidades, falou que tem o Gabriel, né, o Gabriel Inocêncio, está chegando agora, vai avaliar, vai analisar as características. Eu não botaria tanta fé assim no Gabriel Inocêncio, mas o Lucas Pires também não está correspondendo muito. Ele falou que o Lucas Pires tende a ter uma sequência e esperamos que seja uma sequência boa, nós torcedores. Aí ele fala, até para retomar o maior ritmo. E a gente vai visualizar, né? Hoje está sem o Felipe Jonathan, sem o João Lucas, sem o Lucas Braga, sem o Mendonça, sem o Soteldo. São muitas ausências, de fato são. E aí a outra coisa que ele queria passar, ele falou, né, da dificuldade no segundo tempo. E aí ele fala da questão física, né? Então o Lucas Lima parece que estava com câimbra, o Luan Dias sentiu a posterior, vai ver como que vai ficar. Então, o Santos terminou a partida com praticamente 2 jogadores a menos, segundo ele. E aí são condições assim que ele passa nesse final dessa entrevista coletiva assim, e que ele não podia passar antes, até porque estava no meio do jogo, mas que, segundo ele, são situações importantes de serem observadas, até porque afetam a questão da partida. E aí ele vai terminar essa resposta aqui. Então, além da característica que nós tivemos que optar por meias jogando aberto, em um jogo de transição que não é para essa situação, também no final, onde tu pode ter uma força maior ofensiva, com 2 jogadores descontados, e eu ainda esperei, porque eu fiz os movimentos espaçadamente para justamente esperar, mas acaba dificultando ainda mais. Então, foi um jogo equilibrado e temos que seguir firmes e fortes.
Então, de novo, ele fala da questão de ser um jogo que pedia outro tipo de jogadores, né? Então, fala assim, além dessa questão de a gente ter meias abertos, jogando espaçados, um jogo que pedia mais transição, ele fala de que, no final, teve essa dificuldade também de ter dois jogadores a menos. E a última pergunta foi a questão da estreia do Luan Dias. E aí ele fala que jogou numa equipe, jogou, né, no Água Santa com um tripé de meio de campo, composição com três meio-campistas, então ele é um meia, que é armador, até pela natureza dele, assim, uma função que a gente já tem alguns jogadores. E aí, de novo, ele dá meio que entender que, tipo assim, vem um jogador com características parecidas com os que a gente já tem, então, assim, não vai jogar sempre. Me deu a entender isso, né? Tipo, vem um jogador que parece o Daniel Ruiz e parece o Lucas Lima, mas vai entrar. Eu falei assim, conversei com ele, como eu faço com todos os jogadores, sobre jogar mais aberto. E aí ele falou assim que hoje foi mais uma emergência do que opção. Se ele tivesse, e aí de novo, caso tivesse características diferentes, teria optado por outros jogadores. De novo, falta de jogadores com características diferentes. Falou, acho normal o primeiro jogo, entrar numa partida difícil, assim, faz parte sentir, né, sentir a pressão, sentir a estreia, sentir fisicamente. Aí ele fala assim, espero que não seja uma lesão séria, espero que esteja à nossa disposição muito rápido. E aí ele falou assim, pode ser uma lesão muscular. Ele ficou em campo, mas com uma dificuldade que acabou acontecendo. Então essa foi a entrevista coletiva do Odair Hellmann. Como eu disse aqui, eu fiz várias críticas durante esse vídeo, porque eu acho que muito do que ele está falando soa como desculpa, assim, soa como uma falta de capacidade de trabalhar com os jogadores que ele tem, que é a grande função do treinador, né? Tirar o melhor de um time que ele tem em mãos. Vamos ver se essa melhora que eu acho que teve, de fato, na questão defensiva, consegue ser transposta também para a questão ofensiva. Não sei se ele precisa, talvez, observar outros elementos do jogo, sair um pouco da própria caixinha. Eu não acho que ele seja um cara teimoso. Eu acho que ele talvez tenha uma metodologia assim, que é um pouco engessada demais. Mas eu não sei, não vou criticar aqui, não sou treinador. Vamos ver como serão os próximos jogos do Santos e se o Odair Helma consegue evoluir no ataque, mantendo o time tomando poucos gols, que é uma fórmula para você vencer e se dar bem no campeonato. E eu, neste momento, aceito tranquilamente que o Santos não jogue brilhantemente, mas que tome poucos gols e faça mais gols que tome. No momento, está difícil essa questão dos gols a serem feitos, mas espero que o trabalho do Odair se traduza aí em gols o mais breve possível. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso vídeo de análise da coletiva do treinador Odair Hellmann, depois do empate em casa contra o Atlético Mineiro. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, estamos chegando em 1.100, dá essa força pra gente. E no mais, deixe seu like, compartilha e comente o que você acha dessa entrevista, o que você acha do Odair Hellmann e qual que seria a sua opção para esse futuro do Santos. Manter o Odair, trocá-lo por quem, colocar interino, enfim. Não sei se é o momento de falar sobre isso, eu não acho que o Santos esteja pensando nisso, mas os resultados não estão vindo e, se continuar assim, temo pelo futuro do Odair Hellmann e, consequentemente, do Santos Futebol. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos e para cima deles. Abraço!